Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver nos ouvindo também nas plataformas aí depois. Sejam muito bem-vindos à nossa discussão, nosso debate, nossas opiniões sobre a 8ª semana da NFL e do Fantasy principalmente. Eu sou Gabriel Mafra, Gabs Mafra, para quem quiser falar comigo no Twitter, me cornetar. Muita expectativa para essa rodada, acho que é uma rodada interessante aí com alguns jogos muito bacanas. É uma rodada sem bye, então todos nós podemos escalar os nossos times titulares sem nenhum tipo de percalço, logicamente, né, tirando a questão das lesões. Mas enfim, Rafa, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aí. Dê o seu alô, seu boa noite, seu bom dia, seu boa tarde para todos. Boa noite, Mafra, boa noite para todo mundo que está ao vivo com a gente, escutando o nosso bate-papo aqui, mandando perguntas. E, como diz você sempre, boa tarde, bom dia para quem vai assistir a gente no YouTube depois, ouvir no podcast. Prazer estar de volta aqui após um hiato aí, acho que de 2 semaninhas. Mas ansioso, já estamos na semana 8, né? Passa rápido. A gente fica meses esperando a hora de setembro chegar e aí, piscar de olhos, já mais de um terço da temporada passou. E do nosso jogo também, né? Nossa. Mas vamos, já penso que já está quase acabando. Exatamente. Eu tô lá embaixo em algumas ligas precisando me recuperar, mas vamos que vamos bater um papo aqui e ajudar o pessoal Algum aqui. 07 para você, por enquanto? Você tá com algum Não, time que 07 tá... não, ainda dá muito bem. Algum 7-0? 7-0 também não. Nada. O Eu máximo, acho acho que que esses dois... 5-2. Exato, eu acho que os dois extremos estão muito raros nessa temporada. Surpresa de alguns times muito bons estarem, sei lá, 4-3 ou 3-4, né, ou 2-5, mas tem sido uma temporada muito interessante. Infelizmente as lesões acabaram influenciando muitas pessoas aí também, muitos times, né. Eu também acho que não tem nenhum time meu 0-7, também não tenho nenhum time 7-0. Tô ali sempre na média, né? 4-3, 3-4, eu acho que é a maioria dos meus times nesse exato momento. Eu tô nessa, exatamente. Eu acho que uma só que eu tô 5-2, mas o resto é tudo 4-3 ou 3-4. E inclusive eu tenho um timaço numa liga até que o André tá comigo, de redraft. Um timaço mesmo, e eu tô em 3-4, em 8º lugar. E ela tem rebaixamento, eu tô brigando para não cair ali, ó. Com Jamar Chase, Eckler, Jalen Hurts, Calvin Ridley, Garrett Wilson, e não vai. Mas enfim, sem alongar, boa noite de novo para todo mundo. Esperamos ajudar o pessoal aí que tem dúvidas em quem escalar, em troca e tudo mais. Bom, exato. Mandem suas perguntas aí, interajam conosco, mandem mensagem também. Para quem estiver nos ouvindo depois nas plataformas de podcast ou estiver assistindo esse vídeo após essa nossa live, manda também suas perguntas no Twitter para a gente. A gente tem o nosso BR Futebol, Brasil Fantasy Football também no Twitter. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp. E eu queria dizer que a gente precisa urgentemente achar algum tipo de música de introdução para nossas lives. É muito bacana ver o trabalho de algumas pessoas também, das outras lives que o pessoal tem feito. Vou até aqui falar um agradecimento. Na verdade, é um public praise, né? Para o Ângelo e o grupo dele também, que eles têm lá. É muito bacana o que eles fazem. Enfim, a gente precisa achar o nossa musiquinha aqui, nosso slogan. Tema Então, da só vitória. lembrando. Ou da derrota. Uma derrota. musiquinha para começar ali. Pode ser uma musiquinha, sei lá, pode ser um acidente de carro, né? Porque infelizmente a gente acaba sempre quebrando a cara. Mas a gente precisa ter algum slogan sonoro. Acho que é super importante. Então, só lembrando aí, galera, para vocês deixarem o like também, inscrever no canal, é gratuito, não cobra nada. Mande também aí para o pessoal que joga fantasy com você, o pessoal que você gosta, o pessoal que você não gosta. Também, para quem estiver nos ouvindo nos podcasts aí, dê as estrelinhas, se você curtir também o nosso conteúdo, passa a seguir também e mande, como eu falei, né, as mensagens sempre que necessários. Bom, Rafa, vamos começar então aqui. Vou passar rapidamente por todos os jogos da semana 8, tá? Para a gente falar aqui qual que é a expectativa que as casas de apostas e, logicamente, os analistas no geral entendem. Então, hoje à noite, a gente vai ter logo daqui a pouco o Buccaneers contra o Bills, né? Um over-under de 9,5, aliás, de 43,5, desculpa.
Depois, no domingo, a gente tem Texas contra o Panthers. O Texans também é esse over-under de 43,5, então muito semelhante ao que vai ser esse jogo de hoje. Rams contra o Cowboys, um over-under de 45,5, então um pouquinho maior aí. Vikings e o meu Packers, um over-under de 42. Eu tô curioso para esse número estar tão baixo assim, mas enfim, infelizmente não temos mostrado muita coisa. Espero que esses 42 sejam mais do nosso lado do que do lado do Vikings. Saints e Colts, com over-under também de 43,5. Patriots e Dolphins, com over-under de 46. Eu acho, sinceramente, que esse número está um pouco alto, porque eu acho que a defesa do Patriots não vai permitir tantos pontos assim, apesar, né, do quão explosivo é o ataque do Dolphins. Será? Eu acho, cara. Bill Belichick, ele gosta de atrapalhar esses times, assim. Ele talvez não faça parte para playoffs, mas ele gosta de atrapalhar. Mas veremos. Tomara. Jets contra o Giants, também um over-under super baixo, de 36,5. É um jogo muito pautado aí pela defesa do Jets e talvez pela incompetência ou falta de confiança, né, no Zach Wilson nesse ataque do Jets. Jaguars e Steelers com over-under de 42. Falcons e Titans com over-under de 35,5. O jogo de que ninguém quer fazer ponto. Vai ser interessante esse jogo aí. O Falcons tem demonstrado também aquilo que eu tinha falado durante a intertemporada, ou a pré-temporada, de que seria um time com baixo poder ofensivo, apesar do draft do Bijan. E a gente tem visto exatamente isso, que o Falcons é um time muito encardido, chatinho de jogar, mas também que não produz muito, não enche os olhos, né? Eagles e Commanders, over-under de 43,5. Esse daqui eu acho bem interessante esse valor aqui, considerando, né, o shootout que pode acabar sendo esse jogo. Browns e Seahawks com over-under de 38. Ravens e Cardinals com over-under de 44. Chiefs e Broncos, esse sim, com over-under de 46. Possivelmente os 46 pontos indo somente para o Mahomes. 46-0. O Bengals e 49ers com over-under de 43,5. Ainda eu acho que pode mudar um pouco esse valor, exatamente se confirmar ou não, né, a vinda do Brock Purdy para esse jogo. Ele está no Concussion Protocol, não tem ainda uma certeza de se ele joga ou não. Então a gente tem que ficar de olho nesta. Também temos aí um Bears contra o Chargers, over-under de 46,5. Bears que vai com Tyson Bagent agora como QB, por enquanto. Foi muito bem na semana passada. Eu tô bem curioso para ver como é que ele vai se comportar contra esse time do Chargers também. E me parece uma história super bacana. Eu espero que ele tenha um bom jogo. E na segunda-feira nós temos Raiders contra o Lions, um over-under de 46. Também acho que 46 pontos para o lado do Lions. O Raiders, infelizmente, não me inspira confiança alguma, a não ser em garbage time. Antes de passar aqui dos teus jogos, ou do seu jogo preferido, vamos só passar aqui pelo chat rapidinho. Então, o João Paulo Coelho aqui dando boa noite pra gente, mandando também o Igors, ele faz parte do meu grupo de fantasy que a gente adora dar apelidos para as coisas da NFL. Então, o Igors é o time que ele torce, que é o Eagles. Mandou aqui também que é um 6-1 igual o Cruzeirão cabuloso. 6-1... Cruzeirão tá ao contrário. Então, 6-1, 6 menos 1 dá 5. 5 foi o que o Palmeiras meteu ontem contra o São Paulo. Então, só lembrando também aí disso, vamos deixar isso registrado para sempre, para o André, quando for ouvir aqui, ficar muito feliz com essa situação. O Thiago Emerick também mandando um salve aqui. Salve, meu caro, seja bem-vindo. E antes de você dizer o jogo, já tem uma pergunta aqui sobre escalação. Então, uma vaga. Kareem Hunt, Adam Thielen ou Josh Jacobs para esta rodada? Quem você iria? Eu iria de Adam Thielen pelo que vem jogando. É uma das grandes surpresas, né, positivas na temporada até agora. Uhum. Nos últimos jogos, semana passada estava de bye, né, mas as últimas, acho que 3, 4 partidas, ele foi muito bem, muito acima da média. Então, eu nem pensaria muito. Acho que o Hunt agora vai dar uma crescida com a lesão do Ford. O Jacobs não vem bem, eu esperava mais dele, mas eu iria de Adam Thielen. Ainda mais se a liga for PPR, né, que a grande maioria costuma jogar, ainda mais vantagem para ele. Então, não pensaria muito nessa, não. Muito bem. Eu ficaria também entre o Thielen e o Hunt. Eu acho que são duas boas opções. Josh Jacobs simplesmente não
não faz parte da minha lista de jogadores que eu acho interessantes, então não colocaria, não. Não veio para o ano até agora. Exato. Então, só voltando então dos jogos, diga para nós aí, Rafa, qual que é o jogo que você está interessado, que você vai ficar de olho aí mais atento, seja por motivos de fantasy, seja motivos pelas matchups serem interessantes, seja talvez por um clubismo seu também? O jogo que me chamou a atenção nessa rodada, que eu estou ansioso para assistir, é Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, né? Uhum. De um lado, Dallas Cowboys voltando da bye week, vem de uma vitória boa para cima do Los Angeles Chargers, que finalmente o Dak Prescott teve uma atuação boa, né? Os Cowboys estavam dependendo muito da defesa para ganhar jogos e mais do jogo corrido ali com o Tony Pollard, mas o Prescott finalmente fez um jogo bem bom. Acionou bem a CeeDee Lamb na partida. Lamb acho que teve, se não for a melhor atuação dele no ano, foi uma das melhores. O Brandon Cooks, que estava sumido, também apareceu finalmente no time, anotou touchdown. E do outro lado, o Los Angeles Rams, que eu esperava um pouco mais esse ano, né? Tudo bem que eles estão tendo problemas aí com lesões, perderam o Kyren Williams, que estava jogando bem, formou-se ali um comitê de running backs no time. O Cooper Kupp voltou muito bem nos 2 primeiros jogos, já não foi bem semana passada contra os Steelers. Eles têm o Puka Nacua, que é uma das ótimas surpresas da temporada até agora. Mas é um jogo que eu vou... Meu menino. É bem interessante, assim. Pensando em fantasy, eu ficaria longe do Stafford, né? Uhum. Ele não vem bem, ele não está sendo bem protegido. Exemplo do que aconteceu ano passado, a linha ofensiva está deixando espaço, ele está sendo muito sacado, está tendo pouco espaço para raciocinar, para encontrar os recebedores. Então eu correria dele. E o Dak Prescott é um cara que, mesmo ele vindo de um jogo bom, eu também ainda não confio 100%. Então, eu também, se eu tivesse uma opção ali mais interessante na posição de quarterback, eu ficaria longe desses dois, né? Pensando em running backs, o Pollard eu acho que é uma opção que tem que estar em qualquer time, né? Meio que indiscutível. Ele foi draftado na maioria das ligas alto e Dallas Cowboys depende desse jogo terrestre, então é o nome certo. E do lado dos Rams, eu não confiaria ainda ali naquele comitê em ninguém. Então a gente não sabe como é que vai andar, o que o McVay tem na cabeça ali para aqueles jogadores. E a defesa do Dallas Cowboys é forte também contra o jogo corrido, então eu não apostaria em ninguém. E claro, Puka Nacua, Cooper Kupp, esses caras você tem que escalar eles de olhos fechados, mesmo que o time não esteja vivendo um grande momento. E por outro lado, o CeeDee Lamb é outro também que tem que escalar de maneira indiscutível. E eu não vou falar do Brandon Cooks, não, que você vai falar dele mais para frente, eu já vou dar esse spoiler aqui, e você dá a sua opinião a respeito dele no... Wide receiver 1 dessa rodada, gente. Não, mentira. Você vai falar um pouco dele mais lá na frente, então, mas basicamente eu ficaria nisso, eu fugiria dos quarterbacks desses dois times. Acho que são duas defesas assim interessantes. Eu esperava mais do Los Angeles Rams, como eu falei, principalmente da parte defensiva, mas ainda assim não confiaria no Dak, não. E os incontestáveis, né, que não tem como ficar fora, Puka Nacua, Cooper Kupp, Tony Pollard, CeeDee Lamb, esses de olhos fechados. E diria mais, eu acho que quem tem disponível defesa do Dallas Cowboys ou já tem no time, pode pôr também que deve sacar bastante o Stafford mais uma vez, forçar turnovers. Eu apostaria na defesa de Dallas de novo, sim. Então é o jogo que eu tô mais ansioso para assistir. Acho que tem um certo, digamos, equilíbrio entre os dois times, apesar de eu achar que Dallas é favorito, né? Se eu fosse apostar, apostaria no Dallas Cowboys, mas acho que tem tudo para ser um jogo interessante. Muito bem, muito bem. É um jogo que com certeza também vou ficar de olho. Primeiro porque eu gosto de assistir o Rams jogar. Eu gosto muito do McVay. Eu acho que a estrutura do time, ele consegue recriar ali muito bem. Logicamente tem, né, o meu Puka Nacua. Inclusive, quem tem ele nas ligas nas quais eu estou jogando, por favor, me passem ele, né? Façam esse favor. Tô tentando uma troca até agora com o João Maurício para pegar o Puka Nacua e ele está querendo roubar 2 braços, 2 pernas, 2 fígados, 3 corações para que eu possa pegar o Puka. Mas enfim. Fica a dica para o nosso Bretas aí, que eu ofereci o Puka Nacua para ele. Hoje ele não quis pegar o Puka Nacua, mas eu pedi os 2 braços dele também. Então, exato. A questão é exatamente qual que é o valor dessa negociação.
Tem que ser uma negociação justa, pelo menos, né? Mas falando dos jogos assim, o jogo que eu estou muito interessado para ver é Jaguars e Steelers. Eu acho que pode ser um grande jogo. Primeiro porque eu acho que o Steelers já demonstrou algum tipo de evolução com a volta de Diontae Johnson, né? O próprio Kenny Pickett teve a quinta melhor no quinto melhor valor de passe, né? O passing grade. E ele, com a volta do Diontae, ele também teve o maior número de jardas por tentativa, que foi de 9,2 esse jogo passado. Então é um time que pode estar em ascensão, é um ataque que pode estar em ascensão, o que deve irritar muita gente do Fire Matt Canada, né? Considerando que realmente ele tem sido bastante incompetente para esse time dos Steelers, mas é um time que eu estou interessado em ver, e também do lado do Jaguars, ver o Trevor Lawrence conseguindo, né, desenvolver algum jogo ali contra essa defesa dos Steelers, que por mais que tenha pass rushers maravilhosos, como Alex Highsmith e o TJ Watt, não é uma defesa que tem segurado muito, ou que tem atrapalhado muito aí a vida de quarterbacks. Para fantasy especificamente, eu acho que Christian Kirk vai continuar sendo o grande destaque aí desse jogo, dentre todos os jogadores, junto com o Travis Etienne, que é talvez o maior erro meu dessa temporada, né? Aliás, ele é o segundo maior erro dessa temporada meu. O meu maior erro é o Trey Lance, sem dúvida alguma, porque eu achava sinceramente que o Trey Lance era o quarterback do 49ers. Mas enfim, né? O Etienne tá jogando muito bem, tá realmente como workhorse, ele não tem competição ali do Tank Bigsby, não tem competição de ninguém, e é um jogo em que eles vão querer também usar bastante ele. Aí você tem o Calvin Ridley, que tem decepcionado, principalmente a questão de capital de draft, né, de onde ele foi draftado, nos fantasies de todo mundo, mas também acho que é um jogo que ele pode ir bem, principalmente se o Zay Jones não for para o jogo, que ainda está sem confirmação, ele não treinou, ele está machucado, então não sabe se ele volta, se ele joga nesse jogo do domingo. Mas é um jogo que, de qualquer forma, eu estou interessado muito mais pela questão de ascensão dos Steelers, talvez, do que necessariamente só olhando para temas de fantasy. Buenas, vamos aqui para algumas outras perguntas antes da gente passar para os nossos jogadores indispensáveis. Primeiro aqui, Rafa, vai você então. PPR, Rachaad White ou Josh Kelley? White, ele vem bem, foi bem na última partida, joga contra a defesa do Buffalo Bills hoje, que não, eu esperava mais, confesso, tá desfalcada, né, tem alguns problemas lá, mas permitiu bastante pontos de Ezekiel Elliott e Ramondre Stevenson semana passada. São dois caras, principalmente Stevenson, né, que estava bem devagar. O White, ele faz um jogo bom, aí faz dois ruins, o Tampa Bay também eu não sei ainda, eu não entendi direito qual que é a do Tampa Bay Buccaneers, né, começou muito bem, mas aí ficou muito ruim, depois faz outro jogo ali bom, mas eu apostaria no White, eu acho que o Kelley, o Eckler tá devagar ainda, eu não sei se ele tá com algum problema físico ou se ele tá, sei lá, surgiu um boatos aí que ele pode estar meio insatisfeito ali com o treinador, tá meio devagar ainda, mas é um cara que a qualquer momento pode explodir. Então eu não aposto muito no Kelley, não. Acho que o Eckler vai ter esse teto. O Kelley foi bem semana passada, mas é porque fez uma big play, né? E Exatamente. anotou o touchdown. Mas é um cara que, quando estava sem o Eckler, ele não jogou bem. Nossa, o quanto ele decepcionou as pessoas quando pegaram ele. Exatamente. Foi, acho que tá o top waiver wire da semana 3, se eu não me engano, né? E ele decepcionou todo mundo, né? Foi muito mais. Dois. Exato. 2 e 3, se não me engano. Péssimo. Mas foi mal, e nessa rodada ele não estava fazendo nada também, mas conseguiu escapar ali. Correu mais de 70 jardas, anotou o touchdown e teve a pontuação, digamos, inflada por conta disso. Então eu iria no White, não é um nome que me agrada muito também não, mas entre esses dois, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Rachaad White, tô contigo também, eu iria de Rachaad White, e acho que ele pode ter um bom jogo, inclusive, porque o time do Bills, depois que perdeu o Matt Milano e o Tre'Davious White, decaiu muito, assim, é uma defesa bastante inconstante. Eu não acho que, logicamente, o Rachaad White vai simplesmente fazer 50 pontos essa rodada, né, mas em termos de chão, ele tem bem mais chão do que o Josh Kelley, então, sem dúvida alguma, dentre essas duas opções, eu acho que é o Rachaad White.
a dúvida do Thiago ali deve ser para um flex, talvez, né? Eu não acredito que seja um RB2, não sei, posso estar enganado. Mas se for para um flex, eu acho que o White entrega tranquilamente ali o que precisa. Pode passar de 10 pontos tranquilamente essa rodada. Bom, agora o nosso querido Dantas, que está sempre aí conosco. Boa noite, Dantas. Ele está perguntando aqui. Adam Thielen, Nico Collins, Puka Nacua, Garrett Wilson e Drake London. Ele tem 3 vagas para esses 5 nomes, 6 nomes. Que timaço, liga, hein, Dantas? olha aqui, o grande diferencial é que é uma liga half PPR, ou seja, 0,5 pontos por recepção. Quais seriam os 3 que você levaria para o seu jogo? Olha, pelo momento, Adam Thielen seria minha primeira escolha, até porque o nome dele tá primeiro ali, então eu vou puxar a sardinha pro lado dele. Nossa, é complicado essa, cara do céu. Eu iria de Garrett Wilson pelo jogo contra os Giants, e o Wilson também está crescendo de produção. E eu iria de Puka Nacua pelo amor pelos Rams. Eu não sou Rams, mas se eu tivesse um segundo time para torcer na NFL, certamente seria o Los Angeles Rams. Ficaria entre ele e o Drake London. London cresceu também, então assim, é uma decisão difícil. São caras que estão vindo bem, mas eu iria de Thielen, Wilson e Puka Nacua para essa rodada. Ah, muito bem. Eu achei que você fosse deixar os seus 4, 5 nomes aí. Eu falava, Dantas, a gente não ajudou em absolutamente nada. Não, London e Collins eu deixaria no banco nessa. Boa, boa. Eu iria de Puka Nacua. Eu acho que ele realmente mostrou que é um jogador diferenciado. Ele tá realmente com base, tá num volume. Então, até mesmo em ligas half PPR, eu acho que ele é um ótimo valor. O Thielen também é um cara que, para mim, tá tendo uma temporada muito fora do que eu esperava. E eu acho que ele realmente vale também a pena. Acho que esses 2 nomes são indiscutíveis no nosso caso. E eu tenho, neste exato momento, um pouco mais de segurança no Garrett Wilson pelo jogo contra o Giants do que o Drake London pelo jogo contra o Titans. Porém, eu tenho para mim que é quase que um joga moeda e cara coroa. Me parecem muito próximos, mas eu tendo a escolher. Se fosse o meu time, eu provavelmente colocaria o Garrett Wilson e deixaria o Drake London no banco. Agora, vou dizer uma coisa. É uma dor de cabeça muito boa essa de ter, hein? Um time que tem Adam Thielen, Nico Collins, Puka Nacua, Garrett Wilson e Drake London, pô, esse time tem que estar nas cabeças. Tem que estar. Dantas, por favor, né? Espero que esse time esteja pelo menos 5-2. Aí a gente vai ver ele tá 2-5. Como muitos times bons que estão mal nessa temporada. Aí o Diogo Bertolini aqui, um grande amigo meu, mandou aqui. Ele falou que ele passa na Cua para mim porque ele precisa de um QB. E aí eu acabei de mandar trade para ele, eu mandei Stafford por Puka Nacua, e ele veio reclamar aqui. Ou seja, é isso que acontece aqui, gente. Na live a gente tem trocas ao vivo, discussões ao vivo, né? Tretas ao vivo. Mas é isso, Bertola. Você quer um quarterback, eu tô te dando um quarterback, você me dá o Puka. É justo, justo demais. Mesmo time, né? Tudo a ver, assim, parecido. Exato, é a mesma camisa, enfim, você nem vai perceber direito. E aqui o Dantas também tá perguntando outra vez, provavelmente para um outro time, provavelmente não, com certeza para um outro time. Brandon Ayuk, Nico Collins e Josh Downs, 2 vagas PPR. Com qual desses 2 você iria? O Dantas tem bons times, né? Opções complicadas ali, mas eu gosto dos 3 também. É difícil, mas eu iria de Brandon Ayuk e eu iria do Downs. Downs está num momento muito bom, tá me surpreendendo. Não que o Nico Collins não esteja também, uma interrogação, mas deixaria ele de fora nessa. Ayuk e Downs. O Ayuk eu acho que é um cara assim, ainda mais que o Debo tá como dúvida, acho que nem joga, né? Se bobear já confirmou até que não joga. Debo está fora. Não joga. Pois é. Então o teto do Ayuk cresce ainda mais. A gente fica na dúvida ali do Brock Purdy, se ele vai jogar ou não. Eu vou ser xingado aqui, mas eu acho que o time do 49ers funcionaria sem ele, que é um time muito forte. E o Ayuk tende a ir bem. E o Downs, pelo momento que ele tá vivendo, é um cara que tá anotando pontos aí toda a rodada. Então eu ficaria com esses 2. Não sei se você vai concordar nessa. Não, eu iria de Ayuk e Nico Collins. Eu acho que Nico Collins vai jogar contra o Panthers, é uma matchup muito, muito interessante. Eu concordo com o que você falou, que o Josh Downs está nessa crescente, né?
E o Josh Downs é mais uma das evidências daquilo que eu falava antes da temporada, que o quarterback reserva normalmente treina com os wide receiver 3 e 4, né? 2, 3 e 4. Então ele já tem essa química, como é o Gardner Minshew, que é o quarterback reserva do Colts, né? Ele já tem ali um rapport, um conhecimento, uma proximidade com o Josh Downs. Então eu já estava esperando um pouco desse uptick. E o Josh Downs tem jogado muito bem. Mas para esse jogo em específico, eu iria de Nico Collins e Brandon Ayuk. E o Dantas está falando aqui que ele, daquele time que a gente falou que ele tem todos os jogadores possíveis, ele está 4-3 e ele ainda tem o Cup. Ou seja, o grupo de wide receivers dele é Cooper Kupp, Adam Thielen, Nico Collins, Puka Nacua, Garrett Wilson, Drake London e ele está 4-3. Então, meus amigos, se o seu time estiver 4-3, fique feliz, porque olha a seleção que o Dantas tem e ele também está 4-3. Então é motivo para comemorar, né? ou para a gente, né, como é que chama? Dividir as mágoas em conjunto aqui. Não, mas ó, é o que eu falei no início. Meus recebedores: Ja'Marr Chase, Cooper Kupp, Garrett Wilson, Calvin Ridley. Aí tem o Waller de tight end, Eckler e Ramondre Stevenson. Tô 3-4, cara. Nossa, tamanho. Irrita, né? Eu tenho um time que eu tenho o Ja'Marr Chase, Tony Pollard. Eu acabei de trocar o Pollard, mas Ja'Marr Chase, Tony Pollard, o Romeo Doubs, Kyle Pitts. E eu estou 4-3 também. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Enfim, e vamos aqui para a última, para a gente passar então para os jogadores necessários. O Thiago aqui tá mandando então para a gente. Liga PPR Flex. Tank Dell, Christian Watson ou Alexander Mattison? Mas já não é uma dúvida tão boa quanto do Dantas, né? Mas... times mais reais aqui nesse caso. Exatamente, não é uma seleção do Dantas, mas Christian Watson. Eu ficaria com ele essa rodada. O Madison é um cara que não me inspira confiança, apesar de estar fazendo bons jogos. O Tank Dell é o que você falou. O matchup é favorável contra o Carolina Panthers, mas eu ainda acho que ele está voltando de lesão agora, né? Ficou acho que 2 jogos aí fora. Isso. Ou 3. Então eu iria de Watson. O Watson, o seu Green Bay Packers está um pouco decepcionante até aqui, né? E o Dobbs... Não vamos falar mal do meu time aqui. Não é mal, é realidade. Não tá legal. Mas o Watson é o que eu esperava, cara. Eu não tenho muita expectativa com esse time esse ano, eu quero ver crescimento. Então, por enquanto, tá ok. Ao que eu tenho visto e tenho entendido, tá ok. Mas eu iria no Watson, é um cara que eu gosto bastante. Ele depende mais de big play, né? Mas e o jogo contra o Minnesota Vikings foi bem contra o São Francisco 49ers, né? Acho que foi a grande surpresa da última rodada. Mas é um time que permite muitos pontos. Então, se voltar ao normal essa semana, o Watson tende a pontuar bem. Eu fico em dúvida entre o Tank Dell e o Madison pelo fato de ter o Madison uma matchup relativamente favorável, que é contra a defesa do Packers, que há 59 anos não consegue defender o jogo corrido. Então... Mas sabe o que me pega no caso do Madison? Que o Akers deu uma crescida no jogo passado. Sim, então, esse era o contraponto que eu ia falar, porque eu não estou vendido nele, porque existe Cam Akers que eles podem acabar tendo um split ali quase de 50-50, e isso vai diminuir na possibilidade, o teto dele. Então, eu ficaria entre o Madison e o Dell, tendendo um pouco mais para o Madison nesse exato momento. Bom, vamos lá então. Agora vamos falar para os jogadores que eu e você, temos como indispensáveis para essa rodada. Lembrando que os jogadores indispensáveis, logicamente, que a gente não vai falar aqui de Christian McCaffrey, de Jalen Hurts especificamente, porque todo mundo sabe que é para começar, né? Você vai colocar esses caras para jogar. Você não vai colocar no banco um Patrick Mahomes para, né, começar com um Kyler Murray, se é que ele vai jogar esse final de semana. Mas enfim, diga lá, Rafa, quais são os seus 3 jogadores indispensáveis para essa rodada? Eu vou começar com um que não é tão óbvio quanto os que você citou, mas ele é bem óbvio também, que é o Alvin Kamara, que vai enfrentar a Indianapolis Colts. O Kamara não vem explodindo no jogo terrestre até agora, mas ele vem pontuando muito, recebendo passes, seja em ligas PPR ou até mesmo half PPR.
Ele vem com um número de recepções absurdas, um número de targets absurdos, porque o Derek Carr, perdão os torcedores do Saints, mas eu acho que eles vão concordar, o Derek Carr é limitado. E ele sente a pressão e ele já solta a bola rápido ali para o running back. Tanto que ele tem bons recebedores no time dele, como o Chris Olave, que a gente esperava mais do Olave esse ano. Ele está ali uma média 10, 12 pontos, que é baixo para o teto dele, né? Justamente por conta disso, que o Derek Carr não solta o braço ali para procurar os recebedores e prefere soltar a bola curta no Camaro, e tá funcionando, né? Assim, tá funcionando naquelas. O time não tá um primor, mas para fantasy, quem tem o Camara tá feliz que o cara tá com médias acima de 20 ali desde que ele voltou da suspensão. Então é um cara que com certeza eu escalaria, mesmo se eu tivesse um time do Dantas aí que tem excelentes opções. O Camara é um nome que para mim é indispensável nessa rodada. Só falta ele falar que ele tem de running back o McCaffrey e o Breece Hall. Aí fecha, já entrega a taça para ele. Aí deixa o Camara no banco. Segundo nome, eu vou também. Ele não é tão óbvio, né? Mas é um cara que surpreendentemente está muito bem essa temporada. Eu digo surpreendentemente bem porque eu não confiava tanto nele no início do ano, que é o Pacheco, nosso Pachecão. Mas ele tem, sem dúvida nenhuma, um matchup mais favorável aí da semana contra o Denver Broncos. Pacheco, se eu não estou enganado, desde a semana 4 está passando de 13 pontos em todas as rodadas. Na 4, inclusive, ele teve mais de 20 contra os Jets, que tem uma defesa boa. É outro cara que o Mahomes está distribuindo bem as jogadas ali do time, então ele está correndo bastante com a bola, também está recebendo passes. No jogo passado, ele recebeu 6 passes. E pega o Denver Broncos, que está sendo, perdão, um trocadilho, uma mãe ali para os running backs, né? O time que mais toma ponto, e que a gente falou no início, né? O over-under 46 ali deve ser 46-0, 43-3, e o Pacheco tende a ter uma pontuação bem alta essa rodada. E o último nome, Jones não vai gostar dessa, espero que esteja assistindo a gente. Se não assistir, se ele não gostar, o problema dele. Ele não quis vir hoje. Não, mentira, ele não quis vir. Compromisso, mas enfim, se for para reclamar, ele que vem ao vivo, né? Vai reclamar amanhã no grupo que eu tô com ele. Mas, Jones, essa é para você, Darren Waller, indispensável essa rodada, calando várias bocas. O Waller tem um problema nessa temporada. Eu gosto bastante dele. O Waller tem um problema que é o Waller, exato. Daniel Jones é o problema dele. Esse é o problema do Giants. Do Giants. Mas desde o momento que o Jones se machucou, o Daniel Jones, não o nosso Jones, né? Ele cresceu de produção. Ele foi bem contra o Buffalo Bills. Teria anotado um touchdown se não fosse um puxão que a arbitragem não marcou. Rodada passada ele explodiu. Ele foi aquele jogador dos tempos de Raiders, né? Que todo mundo esperava. E o Waller, ele é o quinto maior tight end já, né? Ele estava lá embaixo. Essa última rodada ele teve uma pontuação explosiva, subiu bem, está em quinto lugar e é o terceiro dos tight ends com mais jardas, né? É o quinto de fantasy points e o terceiro com mais jardas. É impressionante. Isso só mostra como é muito ruim o landscape de tight ends para esse ano. O Waller, mas eu gosto dele, cara. Um jogo decente. Ele já não. Ele fez 3 bons jogos, vamos ser justos. Para fantasy. Ok. 3, ele passou. Os pontos estão lá, não me deixam mentir, tá certo. Ele passou de 15 3 vezes já. Em ele chegou a 28, 29, se não me engano, que foi na rodada passada. Mas assim, agora brincadeiras à parte. É um cara que eu acho bom. O problema dele é que ele não fica saudável. E o segundo problema dele está sendo os Giants, mesmo, que é um time que está totalmente bagunçado esse ano, que chegou nos playoffs na temporada passada e a gente esperava que pelo menos brigasse esse ano, coisa que não está acontecendo. Eu não sei se o Daniel Jones volta nessa rodada. Se voltar, já é um pequeno problema, né? Porque a conexão entre os dois não estava legal, mas com o Taylor ele já mostrou mais. Ele acho que recebeu 8 passes no jogo passado contra os Commanders e eu senti que ele está crescendo. Eu assisti os últimos 3 jogos do Giants,
castigo, mas assisti. E ele foi bem nos três últimos. Então é um cara que está crescendo, ele tem teto para isso. Então é um cara que eu colocaria essa rodada que eu vou seguir apostando. Mas como tudo que eu falo acontece ao contrário, aí é um problema. Mas eu vou escalar. Nossa vida do Fantasy. Mas me diz uma coisa, você confia no Waller para além dessa semana? Você confia no Waller com essa consistência? Ou a pergunta, na verdade, você é um buyer ou um seller do Waller? Você compra ele ou você vende ele? Então, eu tenho ele em algumas ligas e, é claro, se eu tivesse uma oportunidade de ter um Mark Andrews, um Travis Kelce, um TJ Hawkinson ou até um Laporta, eu mudaria com certeza. Mas entre ele e o Dallas Goedert, eu acho que eu já ia arriscar em continuar com o Waller. O Engram também, eu acho que eu ainda arriscaria de continuar com o Waller. É um time novo para ele. É um time que, repetindo, tá bagunçado. Daniel Jones não é um cara que eu confio, nem os torcedores do Giants, né? Então, mas eu acho que essa química tende a melhorar durante a temporada, porque é o principal recebedor do time. Na verdade, assim, é o único grande nome do ataque aéreo que a gente poderia destacar, porque tem o Saquon Barkley ali. Então, são os dois caras que chamam a atenção ali no time. Fala para você, eu tô apostando que o Waller vai terminar no top 3 dos Tyrants. Não, mas eu acho que top 5, top 6 ele pode chegar assim. Então é um cara que eu vou manter, só trocaria se aparecesse alguma coisa bem melhor. Tentei trocar por esses melhores na semana passada, agora depois dessa eu vou ficar meio quieto aqui e vou ver o que acontece. Muito bem, muito bem. É um contraponto interessante. Eu não tenho muita confiança no Waller, não, mas realmente ele tem tido boas apresentações aí. E, como a gente falou, a questão de ter uma falta de consistência, né, ou de confiança em tight ends, ele acaba sendo uma ótima aposta. E para esse jogo também, como você falou, ele é o target do Eric Taylor, né? Então, acho que vale assim olhar para ele. Os meus 3 jogadores. O primeiro deles é o Jared Goff. Eu acho que ele tem uma ótima matchup nessa semana. A defesa do Raiders é fraquíssima. A defesa do Raiders não inspira confiança alguma em ninguém, apesar do Max Crosby, né, que é um baita de um jogador. O resto da defesa em si é bastante inconsistente. O Jared Goff tem uma média de 27 pontos por jogo quando joga em casa, e esse jogo é em Detroit. Então eu acho que isso já conta bastante também. E ele tem, né, um grupo um grupo ofensivo ali muito bom para ajudá-lo a ter essa grande pontuação. Sam Laporta, como você mencionou, o Jahmyr Gibbs, que vai jogar agora. David Montgomery ainda não volta, né? Eles vão de Craig Reynolds como segundo running back. E tem o grandíssimo Amon-Ra, o deus do sol, o mafrismo do nosso querido André, né? Amon-Ra também, que é um baita de um jogador. E eu acho, então, que o Goff, para mim, é indispensável para essa rodada como QB. O outro jogador que eu colocaria aqui, eu acho que não como chama? Não é uma unanimidade, é o Kareem Hunt. Eu acho que o Kareem Hunt para esse jogo em específico, para esta semana, uma ótima opção, né? Eu acho que ele tem ali o backfield somente para ele. O Jeremy Ford está machucado, também não deve jogar essa rodada. O time do Seahawks não é uma grande defesa contra running backs. Eles têm entregado mais ou menos 16 pontos na média para running backs por jogo. E o Kareem Hunt, já no jogo passado, fez 15 pontos. Então, é uma matchup basicamente em que ele vai ter essa mesma estrutura. O teto dele talvez não seja muito grande, mas esse é o chão, e para mim esse chão já é muito bom. Vale colocá-lo como titular. Né? A não ser que você tenha Christian McCaffrey e Breece Hall, como nosso querido Dantas, que está cheio dos running backs, cheio dos wide receivers. Provavelmente os tight ends dele são, né, o Dalton Kincaid e também o Travis Kelce, enfim. Mas acho que o Hunt é uma ótima opção aí para o pessoal. E o terceiro jogador meu, que é uma discussão que a gente teve no nosso grupo de WhatsApp. Então, novamente lembrando, venham participar do nosso grupo WhatsApp. A gente passa o dia inteiro falando sobre fantasy, o dia inteiro falando sobre NFL. Discussões muito, muito boas, sempre aprendendo coisas com todo mundo ali, sempre também partilhando ali o conhecimento ou o ponto de vista. É o Terry McLaurin.
Eu gosto muito dessa matchup dele, eu gosto muito do prognóstico para essa matchup. No primeiro jogo contra o Eagles, ele já fez 86 jardas, né? Ele está com uma média de 9 targets por jogo, então também para PPR é bastante interessante o valor que ele pode trazer. Ele ainda não teve touchdowns, aliás, teve um touchdown, mas ele ainda não tem uma consistência em touchdowns. Porém, ele tem sim uma consistência em termos de snaps jogados, em termos de rotas corridas, em termos de pontuação semana a semana. Se ele começar a receber touchdowns, esse número dele pode subir demais. E eu tô confiando um pouco disso. Então eu acho que isso vale demais. Para mim, seriam meus 3 jogadores aí: o Goff, o Kareem Hunt e o Terry McLaurin. São meus 3 indispensáveis para essa rodada. Você concorda com eles? Você discorda deles? Você tem outro ponto de vista com relação a eles, meu caro? Não, acho que você falou bem. Esse número do Goff que você falou é interessante, né? Ele tem uma média ali superior a 20 pontos quando joga em casa, e eu fui dar uma pesquisada hoje de manhã, inclusive. Ele tem 12 quando joga fora de casa. Então, além do cara ser um jogador dominante em casa, a matchup é fácil. É fácil, não, é uma matchup boa para ele, né? Sim. Então, acho que é um excelente nome. McLaurin, eu concordo totalmente. É um cara que eu gosto bastante. E vez ou outra, o touchdown vai chegar, né? Então, a hora que chegar, ele deve ter uma pontuação explosiva. E o outro nome, quem foi mesmo? Deu um Kareem Hunt, branco Jared aqui. Goff e Karen Terry Hunt. McLaurin. O Hunt não tem ninguém para dividir com ele. Você pontuou bem. O Ford não deve voltar mesmo. Então, é um ataque que usa bastante o jogo terrestre. Não deve ter o Deshaun Watson de novo, que deixa o jogo terrestre ainda mais em evidência. Então, se você não é o time do Dantas, Kareem Hunt é uma excelente opção, seja para running back 2 ou para flex. Concordo plenamente com seus 3 nomes. O Dantas aqui falou, ele tem Pollard e James Cook. É Exatamente. modesto, Também né? não tá mal. Também não tá mal. Não, Não dá para dizer que, isso né, são jogadores fracos. Né? tá excelente. Mas ele fala aqui depois que os times dele são mais concentrados em wide receiver. Ele talvez seja um dos proponentes do Hero running back, considerando que ele deve ter pego o Pollard bem alto, né, nas ligas. A não ser que seja Dynasty, provavelmente ele pegou o Pollard do ano passado, que estava mais barato do que ele estava hoje. Bom, antes da gente passar então para a nossa próxima discussão sobre os jogadores interessantes para essa rodada, vamos passar aqui no chat de novo. Então tem aqui o Matheus, outro amigo meu também mandando, salve amigos, viva o mafrismo para todos nós. Mandando também o Isaías Pacheco, que é novamente outro apelido que nós temos dos nossos 200 apelidos para os jogadores da NFL. E aí a gente tem aqui o João Paulo falando exatamente que o óbvio dessa rodada e de todas é o A.J. Brown, sem dúvida alguma. A.J. Brown é um cara que você não tira do seu time de jeito algum. Mesmo se ele falar, não, hoje eu tô com preguiça, você vai colocar ele, vai deixar ele lá, né? Não tem Tanto como... quando ele vai mal, ele dá chilique, e aí o Jalen Hurts esquece os outros e mira só quando ele ele. vai mal, ele vai bem. Ele vai melhor do que muita gente nesse no fantasy. Exatamente, então, nunca se coloca ele no banco. A gente tem algumas perguntas aqui de start também. Vamos lá, então, mais uma do Dantas. Dantas aqui tá perguntando, Devonta Smith, Jordan Addison e Nico Collins, 2 vagas. Olha, devido ao momento do Devonta Smith, que eu apostei nele no início, eu achei inclusive que ele teria um ano parelho com o A.J. Brown, quebrei a cara já, né? Comecei felizão, né? Mas quebrei a cara. Eu iria de Nico Collins e de Edson. O Edson enfrenta os Packers, estão permitindo um número alto de pontos, e o Edson tá bem, né? Vive um momento Justin Jefferson na temporada. Contra o São Francisco 49ers, que é uma defesa potente. Ele anotou 2 touchdowns, passou das 100 jardas. Acho que ele saiu machucado. Não sei se a lesão preocupa, mas eu acho que ele deve ir para o jogo. Então, eu iria de Edson e Nico Collins. O Collins pelo jogo contra os Panthers, que é um cara que eu gosto bastante também. E mais pelo Devonta Smith ser um cara que está decepcionando. Acabaram de perguntar no nosso grupo, vocês ainda apostariam no Devonta Smith? Eu respondi que pelo menos mais umas 2 semanas, vai. Mas diante dessas opções do Dantas, eu iria nos outros 2 hoje. Eu concordo contigo. Eu acho que o Jordan Edson vai ter volume. E ele foi muito bem no jogo passado. Ele realmente mostrou todo o talento que a gente havia discutido sobre ele, né? Quando a gente falava do draft ou pós-draft também. Ele, nesse exato momento, é o substituto
de alto nível para o Justin Jefferson, que não joga contra o Packers no domingo, graças a Deus. Então, sem dúvida alguma, Jordan Edson e Nico Collins são dois jogadores que eu iria. Lembrando também que o Packers provavelmente esteja sem o Jair Alexander, o que significa que o Jordan Edson vai ter uma vida um pouco mais fácil ali naquela secundária. Outra pergunta aqui, agora do Diogo Bertolini, o nosso querido Bertola. Ridley ou Tank Dell half PPR para essa rodada? Eu não vou responder porque ele está na minha liga, né? E eu não quero parecer parcial. Então diga lá, Rafa. Eu tenho o Ridley na principal liga que eu jogo e eu tô, para não falar outras palavras, estou extremamente irritado com ele porque ele tá me decepcionando bastante. Inclusive, quem me mandou ele foi André Amaral, tá engasgado aqui depois dessa trade. Nossa, o Ridley tá muito mal, eu esperava mais dele, bem mais. Ele começou bem, né? Eu esperava basicamente que ele entregasse perto do que ele fez na semana 1. E tá decepcionando. Eu acho que pela matchup dessa semana contra os Steelers, ele tende a fazer um jogo melhor. Até porque não tem como ele ir pior do que ele foi rodada passada. Mas eu acho que ele tende a fazer um jogo ok. Mas eu iria de Tank Dell nessa. Eu tô tão irritado com o Ridley que tá influenciando na minha decisão. Mas o Tank Dell joga contra o Carolina Panthers. É um cara também que já mostrou que é bom. E ficaria com ele nessa rodada. O Diogo tá falando aqui, o Bertola tá falando que não é na nossa liga, então já que não é na nossa liga, eu posso opinar. Eu iria de Ridley para essa rodada. Eu iria de Ridley porque, como é half PPR, eu não acho que o Ridley vai ter muitos targets, mas eu acho que ele vai ter uma boa produção. Então eu gosto do prognóstico dele, principalmente se o Zay Jones não jogar. Então ficar de olho aí nessa questão, porque o Zay Jones até agora não treinou, e então ele vai acabar sendo o segundo target, terceiro talvez, vai. O Ingram também entra nesse bolo, mas o Ridley vai acabar tendo mais possibilidades de jogo, principalmente big plays, do que o Dell voltando de lesão, nesse bom time do Texans também, com o Stroud indo super bem. Tomara, porque eu não tenho outra opção e eu preciso ganhar. Então já estou aqui jogando minhas boas energias para vocês aí, para vocês se darem bem com o Ridley. O João Lucas aqui, outro amigo nosso, também está mandando aqui um Gabs, eu te amo. Saudades de você também, meu caro. O Thiago está mandando aqui para Liga PPR, 2 vagas. Calvin Ridley, de novo. Ridley, pelo jeito, é uma dúvida. Todo mundo tem. Todo mundo fantasy agora. O Calvin Ridley, Garrett Wilson ou George Pickens? Vou seguir na mesma linha de raciocínio. Eu já falei do Wilson hoje, ele está crescendo, é um cara que eu gosto bastante e tem um jogo, teoricamente, tranquilo contra os Giants. E George Pickens, esse ataque dos Steelers me surpreendeu positivamente no último jogo. A volta do Deontay Johnson ajuda o Pickens a ter um pouco mais de espaço, né? Sim. Ele não vai ser visado sozinho. Então eu iria com os dois pela minha raiva ali do Calvin Ridley, se eu tivesse essas opções. Como eu não tenho para o meu time, eu vou ter que escalar o Ridley, mas eu iria observar se eu tivesse a possibilidade. Desses 3 aqui, eu iria para essa rodada de Garrett Wilson e George Pickens. Eu acho que os dois têm melhor prognóstico ali, melhor expectativa e até mesmo melhor teto. Então, dentre essas 3 opções aí, eu prefiro o jogador do Jets e o jogador do Steelers também. Eu gosto muito do George Pickens e eu acho que ele é um diferencial nesse ataque aí. Então, qualquer melhora do ataque é uma melhora muito grande para o Pickens. Concordo. E aí, antes da gente voltar, então, aqui para nós, tem mais 2 perguntas aqui. O Vitor, que está sempre aqui conosco, grande amigo do André também, grande amigo nosso aí, falando dos feras, e mandando também aqui, QB Superflex. Dino ou PJ Walker? Dino. Também, essa para mim é indiscutível. Dino tá jogando bem, tá jogando competente, digamos assim. Ele não tá tão explosivo quanto ele estava no passado, mas ele tá jogando direitinho. Sim, é uma surpresa boa desde o ano passado, então eu não pensaria muito não. Também, eu acho que eu gosto bastante. E tem um bom corpo de recebedores, né? Tem o Metcalf, tem o Tyler Lockett, que é um cara que eu acho muito subestimado, eu acho ele bem bom, e tem os dois meninos lá, o JSN e o Bobo, também, se o Metcalf não jogar,
entregaram na semana passada, então isso ajuda. E Dino, fácil. Exato. E aqui a última, então, para depois a gente voltar. Devonta Smith ou Deontay Johnson, do Across Box? Deontay Johnson. Devonta Smith, eu queria observar ele mais um pouco ainda. Tá me surpreendendo negativamente esse ano. Acho que é uma das principais surpresas negativas nesse ano para mim, por enquanto. Tem teto para crescer, eu acho ele muito bom, mas ele tá estranho. Que jogo contra os Jets, eu assisti o jogo, ele teve uns drops assim que não são dele, que a gente não via dele. Ele até foi alvo 11 vezes do Jalen Hurts naquele jogo e acho que fez 5 recepções e dropou 3 bolas fáceis, assim. Então, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu preferia observar. Eu até já troquei ele, mas eu observaria. Eu discordo de você, talvez a gente não esteja ajudando muito o Crossbox aqui, mas eu iria de Devonta Smith para esse jogo, eu gosto mais dele. Eu não sou fã do Deontay Johnson. Deontay Johnson é um jogador que, para mim, ele só serve para puxar a marcação, ele é inconsistente demais. Não confio muito nele, não. Iria de Devonta Smith aqui dentre essas duas opções. Bom, falando agora então dos jogadores interessantes. Então, 3 jogadores aí que a gente acha que podem ter uma boa rodada, jogadores que a gente acha que, né, podem acabar sendo diferencial aí para essas escalações. Mandei seus 3 nomes, Rafa. Tá, eu vou começar com Jahmyr Gibbs. A gente já falou dele aqui, após um início, digamos, decepcionante, né? Que a gente já esperava que o calouro ia entrar arrebentando. Foi devagar. A primeira lesão do Montgomery ele não foi bem, mas nessa segunda ele já aproveitou. E semana passada ele entregou o que a gente esperava dele, né? Ele entregou o que o Bijan Robinson não entregou na rodada passada, que a gente também esperava. Nossa, nem me lembra do Bijan, por favor. Pois é. Eu consegui o Bijan depois de muito custo numa liga, muito custo, muita negociação. Escalei ele para fazer 0.3. Mas enfim. Gibbs vai enfrentar os Raiders, que é o 5º time que mais permite pontos para o jogo terrestre. Também permite pontos por recepção. Eu acho que Detroit jogando em casa vai atropelar os Raiders. Então o Gibbs tende a ir muito bem de novo. Se você tem ele aí, uma segunda opção para running back 2 ou até para flex, sem dúvida nenhuma apostaria nele. A minha segunda boa opção é um cara que assim já está se tornando óbvio, né? Se você tem ele vai para o seu time, mas eu acho que ele vai estourar essa rodada, vai ser o Zay Flowers. Seria a minha segunda opção. Não só diria que é uma boa opção, como uma boa opção para entregar bastante ponto. Enfrenta o Arizona Cardinals, é o 6º time que mais permite pontos para os wide receivers. Ele vem num momento espetacular, se tornou já o wide receiver 1 de Baltimore, que tinha uma certa dúvida no começo da temporada, né? Quem que ia ser o wide receiver 1 e tudo mais. E ele tá ali rivalizando com o Mark Andrews como principal recebedor do time, que era algo que ninguém esperava, né? Ele tirando um pouco de volume do Andrews, que é um cara espetacular também, mas que a rodada passada estava até meio sumido até anotar ali os touchdowns dele que deram uma elevada na pontuação, o Andrews no caso. Então acho que o Zay Flowers é uma ótima opção essa rodada, até para fazer uma pontuação acima do que está sendo feito. E o terceiro nome que eu vou citar, um cara que a gente já falou dele aí nas perguntas, que é o Edison, matchup favorável também contra o Green Bay e vindo de uma atuação que anotou dois touchdowns contra o San Francisco 49ers, que tem uma das principais defesas da liga, passou das 100 jardas, tá entregando o que o Justin Jefferson entregava. Então, tá correspondendo, os Vikings estão surpreendendo, né, que começaram mal, o Jefferson machucou, todo mundo, e acabou a temporada, agora vai ser tanque, o Jefferson nem volta, e os caras foram lá e ganharam os 2 jogos sem o Justin Jefferson. Agora já muda de figura totalmente. Se ganhar mais esse, já tá na briga de vez ali por playoffs, Jefferson voltando. Esperamos que não. Mas seria o meu terceiro nome ali como uma boa opção para um wide receiver 2 ou até mesmo para um flex, se você não tem o time do Dantas.
Muito bem, muito bem. Acho que são 3 nomes bem válidos mesmo. Acho que as expectativas são bem essas que você falou. Os meus 3 jogadores que são interessantes para essa rodada aí, o primeiro dele é o Baker Mayfield, que vai jogar agora daqui a pouco. Como a gente falou antes, a questão do Bills está sem o Tre'Davious White e o Matt Milano demonstrou que a defesa tem um grande rombo, né? É uma defesa ainda bastante inconsistente. Eles são muito bons no pass rush, porém, o Baker Mayfield tem demonstrado, principalmente por causa dessa linha ofensiva do time do Bucs, ele tem demonstrado conseguir segurar ali a pressão e conseguir ficar ali. Lembrar também que o time do Bills tem entregado o 5º melhor passer rating, né, que é o valor que se dá calculado para quarterbacks, o 5º melhor para quarterbacks até essa rodada, até a rodada número 7. Então eu acho que é uma matchup relativamente fácil para o Baker Mayfield, com 2 grandes wide receivers ali para ajudá-lo, né? O fantástico Mike Evans e o bom Chris Godwin. Então eu acho que ele vai ter uma vida mais fácil essa rodada, e eu acho que ele pode pontuar muito bem. Então fica aí, acho que a minha dica como jogador interessante para essa rodada. O outro jogador, que aí exatamente para o outro lado, é o Dalton Kincaid. Eu acho que o Dalton Kincaid também tem uma matchup aí muito difícil. O Bucs, aliás, é um bom time contra o jogo de tight end, porém, por conta de volume, eu acho que o Kincaid é uma ótima opção, considerando que ele vai ser o target 2, né, do Josh Allen. Eu não confio muito numa consistência do Gabe Davis, nem muito menos do Khalil Shakir. E, logicamente, o Dalton Knox agora colocado na IR, ele está 4 jogos fora. Então, o Kincaid vai acabar sendo esse jogador tight end / slot. Ele pode ter muitos targets. Para ligas tight end premium, principalmente, isso pode ser uma ótima opção para essa rodada, né? Pode ser um grande diferencial aí para os jogadores. Então, eu gosto também do prognóstico para ele. E o terceiro é um cara que não sei se também vão concordar comigo, e provavelmente quem estiver ouvindo isso do nosso grupo de WhatsApp depois vão querer me cornetar, que é o Jaylen Warren. Eu acho que ele tem uma ótima matchup também para ele, apesar do jogo corrido não ser muito bom contra o Jaguars, ele tem a questão de receber passes. Ele é o pass catcher desse time do Steelers, né? E o time do Jaguars, nesse exato momento, é o 28º em jardas cedidas para running backs via jogo aéreo. Então, ele tem aí uma matchup muito, muito interessante, volume de jogo em potencial, e pode ter uma jogada explosiva, né? Uma outra jogada explosiva ali, uma broken play, e acabar fazendo um touchdown de 30, 40 jardas num passe lateral, num passe próximo. Então, é um outro nome que eu gosto bastante e que, para mim, é uma boa opção para essa rodada. Assina embaixo com os seus 3 nomes. Warren. Então tá tranquilo, achei que você fosse cornetar o meu Warren. Não, pior que não. Eu fiz uma matéria hoje, é um termômetro, né, que a gente faz para o The Playoffs, né, dos jogadores que a gente coloca como quente para rodada e os que a gente coloca como frios. E eu coloquei o Jaylen Warren como quente, justamente pelo que você falou. Boa. Pelo jogo, pelos passos curtos ali que podem ir na direção dele, e coloquei o Najee Harris como frio, vou falar dele daqui a pouco aqui também, nos nossos jogadores que eu não aconselharia para essa rodada, justamente por isso. O Baker Mayfield é um cara que eu tenho pé atrás com ele eternamente, eu acho que ele é inconsistente, eu acho não, ele é inconsistente, né, acho que todo mundo vai concordar com isso, mas justamente por essa inconsistência dele é que eu acho que ele pode ir bem nessa rodada, que ele não foi bem nos outros jogos, aí de repente ele faz uma partida explosiva ali, lança para 3 touchdowns, e os Bills estão com problema, né? Como você falou desde o início. Estão com problema de lesões, não estão jogando bem, e o Mayfield tem recebedores bons. Então, e o Kincaid é justamente pelo mesmo motivo. O Knox está fora. Eu também não confio no Gabe Davis, eu concordo com você. E eu acho que tirando o Stephon Diggs, que é o melhor recebedor do time, mas que também é o mais bem marcado pelos adversários, vai sobrar um pouco de espaço para ele. E ele é muito bom também. Então, eu assino aí embaixo com esses 3 nomes. Boa. Vamos passar aqui então só pelo chat. A gente acha que tem mais uma aqui. O Dantas mandou anteriormente, a gente não respondeu naquela hora. Vamos responder porque o jogo é hoje, né? James Cook hoje ou esperar por Aaron Jones no domingo?
Cara, eu iria, você não vai concordar comigo, mas eu iria de Cook. Eu acho que o Cook tá jogando bem, pega um adversário que é forte contra o jogo terrestre, Uhum. não vai ser fácil. O Aaron Jones, pelo contrário, já pega um time que é bem mais tranquilo contra o jogo terrestre, mas o Aaron Jones é a mesma coisa que eu falei do Eckler no início. O cara não tá funcionando esse ano. Eu acho que vai ter algum momento na temporada que ele vai explodir, né? Ele é igualzinho o Eckler, os dois estouraram na primeira rodada, se machucaram, não voltaram legal. E o AJ Dillon tá indo bem, né, nos últimos jogos. É um cara que eu não confio também, mas eu prefiro esperar mais um pouco ali o Aaron Jones. Eu iria do Cook hoje. Dantas, a gente não vai conseguir te ajudar nessa aqui, porque eu iria de Aaron Jones. E não é por causa do meu clubismo. Eu acho que ele vai jogar agora no próximo jogo contra o Vikings. Ele está praticamente removido da lesão que ele teve, né? Por mais que ele ainda esteja limitado nesses treinos dessa semana. E eu acho que ele tem mais teto do que o James Cook. O James Cook vai, como você falou, pegar uma defesa muito boa contra o jogo corrido, uma defesa chata de se jogar contra, Vita Vea, o Chata. Devin White, são caras, o Lavonte David, são caras muito bons ali contra o jogo corrido. Então eu vejo um limite aí, um chão mais baixo e um teto bem mais baixo do que o Aaron Jones para o domingo. Então, escale por sua conta e risco qualquer um dos dois, né? Depois você nos diga aí quem acertou, quem te ajudou com a Mas escalação. eu acho, para ajudar um pouquinho ele, eu acho o Jones muito mais jogador. É que Não, muito eu mais jogador, não fico, há discussão. Não há discussão que ele eu é muito mais jogador. fico mais apegado no momento ali, que Sim, sim. ele não tá rendendo. É igual, eu tenho o Eckler no meu time, óbvio, vou escalar o Eckler, até porque eu não tenho outra opção. Mas eu tô com o pé atrás. Ele joga com o Chicago Bears e eu tô com o pé atrás ali. Será que ele vai explodir, vai voltar a ser dominante como a gente sabe que ele é? Ou ele vai fazer mais uma partida tenebrosa como ele fez as últimas duas? Então, não sei, os caras não engataram ainda a quinta marcha, né? Tanto ele Uhum. quanto o Jacobs, quanto o Aaron Jones. Mas eu acredito que em algum momento eles vão ter que explodir, porque são caras que entregam, né? Então, que E, seja essa rodada e o Dantas escale ele. e o Dantas falando que ele tem um problema de Purdy e Garoppolo. Ele vai ter que escalar o Baker hoje como superflex. Eu acho que é a melhor opção, inclusive. Eu acho que o Também Purdy acho. teria ou terá, porque a gente não sabe se ele joga ainda, mas teria ou terá problemas contra o time do Bengals. O time do Bengals tem uma ótima defesa também. A falta de Deebo Samuel acaba diminuindo a possibilidade ali de playbook, né, de jogadas para o Purdy, e logicamente isso impacta na questão do fantasy com menos pontos. Eu acho que entre esses três, para Superflex, neste exato momento, para essa semana, eu iria de Baker Mayfield, ao invés de Brock Purdy ou Jimmy Garoppolo, independente da saúde desses jogadores. Concordo. Né? Essa ficou fácil. Boa. E agora então vamos passar aqui para a nossa última parte, que são os três jogadores para ficarmos completamente fora, vulgo os três N'Keal Harris que a gente teria aí para essa rodada. Eu já citei qual seria o meu primeiro. Eu também não vou me alongar muito nos motivos que a gente já falou, que é o Najee Harris. Najee Harris, ele vem do melhor jogo dele na temporada, que foi contra o Foi Los muito Angeles bem. Rams. Anotou touchdown, fez 15,8 fantasy points em ligas PPR, e pela primeira vez na temporada ele superou o Warren. Uhum. Mas por que eu estou colocando para ficar longe? Justamente por isso que a gente acabou de citar, que é uma defesa que é forte contra o jogo terrestre, e o Harris tende a ter menos snaps justamente por conta desses passes curtos para running back, que aí o Warren que deve assumir a condição, porque é um jogador que tem mais capacidade de receber passes curtos e ganhar jardas depois da recepção. Então, se eu tivesse que optar por um dos dois, eu optaria pelo Warren, sem dúvida nenhuma. Segundo, também já citamos ele hoje, Matthew Stafford. Stafford é um cara que eu acho ele bom jogador, me Uhum. julguem. Sempre gostei dele, mas nos últimos 2 anos a proteção com ele ali tá ruim, enfrenta uma defesa boa, não é um jogo favorável para ele. Então eu fugiria dele, ainda mais nessas ligas que tem
o Superflex, né? Que geralmente o pessoal escala 2 quarterbacks. Se eu tivesse uma outra opção de Superflex ali para o Matthew Stafford, com certeza eu pensaria 2 vezes antes de colocar ele para o jogo. E a terceira opção, eu acho que você vai falar com mais propriedade um pouquinho daqui a pouco, é o DeAndre Hopkins, que eu separei. É outro desses caras que eu gosto bastante. Eu acho que o Hopkins é um tremendo jogador, mas nem de longe ele lembra aquele DeAndre Hopkins do Houston Texans, né? Sim. Ele sofre ali com os problemas do time, o Ryan Tannehill não é o quarterback dos sonhos de ninguém, o ataque está totalmente bagunçado, e ele teve uma boa atuação só no ano, não anotou touchdowns ainda, e vai enfrentar uma defesa do Atlanta que, digamos, até que está surpreendendo, né? O Atlanta não tem tomado muitos pontos, também não tem feito, né? Mas eu ficaria longe do Hopkins, apesar dele ser ótimo. Eu não sei se ele vai ser trocado, se o Derrick Henry vai ser trocado, como estão ventilando também, mas sem querer te atropelar, o Tennessee Titans é o time que eu fugiria de qualquer maneira. Aí você pode dar sequência que você já vai entrar nesse assunto, eu acho. Os jogadores que eu ficaria fora nessa semana são, sem dúvida alguma, qualquer tipo de quarterback do Titans e, por consequência, o jogador que você mencionou também, DeAndre Hopkins. Primeiro porque a gente não sabe se é o Will Levis que vai jogar ou se é, né, o Malik Willis. Então a gente fica naquela coisa, quem que vai ser o jogador? Porém, esses dois jogadores não me inspiram confiança alguma para serem disruptores para esse time. O que vai impactar, logicamente, o DeAndre Hopkins, como você mencionou, o quase bust Treylon Burks, né? Quem pode ter aí alguma ressurgência, ou pode ter um bom jogo e vai ser surpreendente, é o Nick Westbrook-Ikhine, que é o cara que vinha treinando com esses dois quarterbacks. Então, pode ser que ele tenha um bom jogo ali, mas é um jogo também de baixos números de pontos. Eu não acho que vai ter um jogo muito relevante. Então, eu ficaria longe de todos os quarterbacks do Titans para essa rodada, e por consequência, né, os jogadores também ofensivos ali. Não me inspira confiança alguma. Derrick Henry vai ter também uma vida difícil, porque a defesa do Falcons é uma defesa até que competente para segurar big plays de running backs. Então, se é que ele joga, né? Então, tem também essa questão. Mas eu acho que ele vai para o jogo. A questão é que ele não vai ter, acho que, um teto muito grande. O segundo jogador que eu ficaria longe para essa rodada é o Elijah Moore. E me dói um pouco o coração dizer isso, porque eu gosto muito do jogador. Muito mesmo. Eu acho que ele é um baita de um jogador. Mas o fato dele estar jogando sem o Deshaun Watson ali, e neste caso, sendo relegado como wide receiver 2, sem muito volume de jogo, tem me preocupado um pouco, e eu acho que esse jogo para ele não é um jogo em que ele vai ter algum tipo de relevância. Então, acho que tem opções melhores para colocar, né, do que ele para essa rodada. Então, também ficaria longe dele, não colocaria para nenhum tipo de time. E o terceiro, que aí sim eu acho que é uma pequena polêmica no sentido que eu acho que até você não concordaria com esse ponto de vista, que é o Brandon Cooks. O Brandon Cooks, para mim, também não é um jogador para se jogar esta rodada, porque a principal característica dele é a big play, ou o passe longo, né, a recepção longa. E o time do Rams tem sido muito competente em bloquear esse tipo de jogada. Então, por conta disso, eu acho que ele vai acabar tendo um jogo quase que zerado, ou com muito poucas chances de ter algum tipo de diferencial. O Brandon Cooks, por mais que eu goste muito dele, ele teve ali temporadas de mais de 1.000 jardas, jogando em times muito medíocres. Eu acho que ele já está nessa fase em que ele é um cara mais de jogadas específicas do que para estar sempre em campo. Eu gosto mais da expectativa do Michael Gallup, por mais que ele não seja um jogador fantástico, do que do Brandon Cooks para esse jogo. Então eu ficaria longe dele também para essa rodada. E falo isso com um pouco de dor no coração também, porque eu tenho ele em 2, 3 ligas, eu não sei quem substituir agora. Eu tô nessa também. Eu tô numa liga, inclusive queria pedir opinião aqui, aproveitando já. Manda. Eu não quero escalar o Ridley, né? E seria um flex, né? Eu tenho de opções o Ridley, o Brandon Cooks, o Jaylen Warren e o Kendrick Bourne. São as minhas opções para colocar ali na segunda vaga de flex, que são 2 flex nessa liga.
Então eu tô na dúvida ali entre o Bourne, que tá jogando bem, mas não confio ainda no Mac Jones e no ataque dos Patriots. O Warren, que a gente já falou sobre ele aqui, que ele tende a ir bem essa rodada. O Ridley ou até o Brandon Cooks, mas o Cooks seria a minha última opção ali, eu acho. O Bertola tá falando aqui, como torcedor do Cowboys também, que o Dak não vai ter tempo para lançar essa bola para o Cooks. E esse também é um outro ponto. É a questão de esperar a jogada se desenvolver, né? Esperar que ele esteja ali na posição certa. E que vai ser, como ele está levando aqui, que é o slant, rota curta, com o tight end, Jake Ferguson, provavelmente, e, logicamente, o Tony Pollard para o desafogo desse passe de urgência, digamos assim. E eu concordo com isso. Brandon Cooks, para mim, eu ficaria longe dessa rodada. Dos jogadores que você citou, acho que para mim é Jaylen Warren, como sendo um dos flex. E o outro, cara, eu apostaria talvez no Kendrick Bourne. Não acho ele um jogador espetacular, também tenho várias ressalvas com relação ao ataque do Patriots, mas a defesa do Dolphins não é assim uma Brastemp. Nossa, e falar uma Brastemp denota a idade, né? Mas tudo bem. Mas ele não é essa coisa fenomenal, só que ele pode ter um volume de jogo muito interessante. Então, se for liga PPR, ele pode acabar sendo um diferencial dentre esses jogadores. Mas eu acho que eu iria de Ridley. Entre esses, eu iria de Ridley. Por mais que tenha tudo isso que a gente já falou durante essa live. Vou pensar com calma. Boa. E a última pergunta, então, aqui é do Dantas também, falando sobre Trey McBride, tight end do Cardinals, ou Jake Ferguson, tight end do Cowboys, para essa rodada. Iria de Ferguson, né? Exatamente sobre o que a gente acabou de falar. Uhum. Vai enfrentar um adversário que a defesa eu esperava mais, mas ainda assim é boa. Então o Dak Prescott não vai ter muito tempo ali de tentar fazer big plays e ele vai ter que se virar mais nesses passos curtos para o Pollard e por Ferguson. Então eu apostaria mais nele e McBride daria uma segurada para essa. Muito bem, muito bem. Então, para nós finalizarmos aqui em grande estilo, Rafa, seu recado final. Eu gostaria de agradecer de novo, né, pela oportunidade, agradecer todas as perguntas aí que vieram, espero que a gente possa ajudar as pessoas, as que a gente concordou, pelo menos, dê certo, né, as que discordaram também, que eles escalem o que vai melhor. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mandar um abração para o André, para o Jones e para o Bretas que não puderam vir hoje, para os demais também que às vezes aparecem aqui na live, estão com a gente. E ansioso aí, mais uma semana. Vai dar o tempo da gente encerrar aqui a live, já comer alguma coisa e partir para a televisão ali para assistir esse jogo de logo mais que promete. E sempre um prazer estar aqui com você. Espero voltar de novo semana que vem. Mandar um abração aí para você e para todo mundo. Valeu! Muito bem, eu queria primeiro dizer que eu quero a volta dos grilos, estamos com saudades dos grilos aí, tá bem? Então, por favor, traga-os, né? A sabedoria dos grilos. Eles precisam voltar. Hoje não tinha os grilos, mas tinha chuva, teve o vizinho ali em algum momento gritando ali, mas faz parte da tranquilidade, entre aspas, mineira. Exatamente. Bom, eu queria também agradecer aí, muito obrigado, Rafa, por ter participado aí comigo, por ter, né, mandado as suas opiniões, seu ponto de vista, seus conhecimentos. Eu vou nomear nossa live de The Dantas Show nessa semana, né? O Dantas mandou aí várias perguntas, a gente conseguiu, acho que, responder algumas delas. Muito obrigado, Dantas, pela participação. Muito obrigado também para todo mundo que participou durante esse período, né? Mandaram mensagens aí, estavam também interagindo conosco. E dizer que eu tive a semana passada, foi uma semana muito broxante, muito decepcionante, assim, no meio da temporada, no meio da rodada eu já tava, vou perder todas as minhas ligas de fantasy, não vou nem mais me preocupar com isso, deixa o 2024 vem aí, e não, agora essa semana eu já tô bem mais empolgado para ver esses jogos, principalmente porque não temos bye, principalmente porque eu volto a conseguir escalar os meus jogadores que estavam de bye na semana passada, e eu tive que ali correr e pegar gente na waiver, então queria agradecer aí também a galera que continua discutindo, participando aí, e, né, essa sessão de terapia que foi isso daqui, para a gente voltar a falar da NFL. É sempre um prazer. Agradecer a todo mundo também que está nos ouvindo aí nas plataformas, né? Lembrar novamente de deixar o like aqui no canal, deixar os seus likes e 5 estrelas e comentários e
enfim, qualquer coisa que seja nas plataformas de podcast, mandar também mensagens para a gente no Twitter, e pedir também para participar aí do nosso grupo de WhatsApp. Mas enfim, acho que é isso. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu. Ficamos por aqui. E bom jogo de quinta-feira agora, né? Então vamos ver aí. Bills contra Buccaneers. Quem vence, Rafa? Eu vou de Bills. Hoje eu vou de Bills. Perdeu dos Patriots de forma surpreendente na semana passada. Não acredito que eles vão perder 2 jogos seguidos, não. Apesar de achar que não vai ser fácil. Não vai ter vida fácil. Tende a ser um bom jogo. Apesar de eu não ser muito fã dos jogos de quinta-feira, né? Que é um tempo curto de recuperação dos jogadores. Mas eu acho que vai ser um jogo legal da gente assistir. Boa, boa. Eu acho que o Bills também leva, mas eu tenho um pouquinho de esperança, um pouquinho de entendimento de que o Bucks tem chance nesse jogo, sim. Não vai ser um jogo fácil, não. Mas é isso, meus caros. Muito obrigado. Nos falamos depois. Até semana que vem. Falou!